Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender o porquê você não deve depender do governo em hipótese nenhuma. Nenhuma. O governo ele pode servir até mesmo como um auxílio, uma gordurinha na sua vida. Mas você jamais deve depender do governo. O estado do Nordeste, até onde eu sei, é o estado onde a maioria das pessoas recebe auxílio, enquanto que a minoria trabalha. Então, enquanto o governo tiver a faca e o queijo na mão, o governo vai ditar as regras. Agora, a partir do momento que você tem a faca e o queijo na mão, o governo continua ditando as regras. Só que você agora passa a participar desse jogo, mesmo que minimamente. Enquanto você for submisso ao governo, você receber auxílio do governo, você depender do auxílio do governo para você viver, enquanto isso acontecer na sua vida, você nunca vai ter poder de voz para ir contra o governo. E aí o governo ele pode se tornar um governo de Herodes. Você lembra o que Herodes fez? Quando os três sacerdotes foram visitar Jesus, porque eles viram a estrela que guiava a vinda do Messias, Herodes que sabia porque os sacerdotes foram ali à visita. E depois que os sacerdotes, esses sacerdotes foram embora, e Herodes percebeu que os sacerdotes não iriam voltar pelo mesmo caminho, Herodes decidiu, tirar a vida de toda criança abaixo de 2 anos. Aí eu digo para vocês, se você depende do governo, você está submisso a qualquer lei, não importa o que aconteça. O governo, ele serve como uma base para você viver a sua vida, para você poder adquirir um carro, comprar uma casa, trabalhar. Agora, se você depende do governo, olha como é que é a situação de Cuba, não tem como questionar. Quem dá o pão controla a população. É muito simples, é muito simples. Se você pegar os porcos e você chegar num chiqueiro e você der comida aos porcos e você pegar um porco e levar para batedouro, mesmo os porcos que estão vendo que você levou para batedouro, eles vão ainda te seguir. O Bigodudo, lá da Segunda Guerra, sabe o que ele fez? Uma palestra aos generais de guerra, ele falou exatamente isso. Se você pegar uma galinha viva e começar a depená-la viva, mesmo que saia a sangue, e soltar a galinha que já está numa situação debilitada e começar a jogar grãozinhos de trigo, a galinha vai te seguir mesmo que você tenha esfolado ela. O, o imperador, o imperador César, Nero e todos os outros grandes imperadores falavam pão e circo. Entretenimento tem demais em aplicativos, em novelas, em televisão. Agora, o alimento, quem dá, é quem manda. Então, eu sempre falo para as pessoas, tomem certo cuidado. Essa mulher aqui, ela está gravando um vídeo. Olha lá, ela está gravando um vídeo porque deu uma confusão na lotérica, porque milhares de pessoas não receberam seus auxílios, que foram bloqueados. E aí a galera foi para a lotérica tentar receber o auxílio e o governo bloqueou o auxílio da galera. É o que eu digo. O governo, se ele tiver a faca e o queijo na mão, ele vai determinar. É o que eu sempre venho falando para você. Existe um propósito em seguir a Bíblia. A Bíblia é, eu não posso afirmar com 100% de veracidade, mas é o primeiro governo.
Primeiro governo que existiu. Primeiro governo. Tu pega lá Adão e Eva. Adão teve 33 ou 34 filhos. E aí a expectativa de vida das pessoas no passado era uma expectativa muito maior do que agora. E se tinham muitos filhos, passava de 20 e 30. E aí, rapidamente, as pessoas se organizaram. Quando você pega, por exemplo, a história bíblica, apesar dos altos e baixos, é os homens se organizando para uma sociedade. E sempre que o homem se afasta de Deus, como aconteceu lá no caso do Monte Sinai, onde Moisés foi conversar com o Criador, e praticamente as pessoas adoraram a coisa ruim. Então, sempre tem altos e baixos, e sempre quando as pessoas se afastam de Deus dá problema. Então, a sociedade como um todo, ela deve ser construída de tal maneira que o pináculo é o Criador. É o Criador. Depois do Criador, vem a criação. E essa criação, ela tem que seguir um modelo que é ensinado na Bíblia, o patriarcado. Porque no patriarcado você consegue produzir seu próprio alimento e não depende da inflação do governo para poder comer. Você consegue se proteger. Você consegue se organizar como milícia. Porque se você tem 10 filhos e esses 10 filhos têm mais 10 filhos e você já tem um grupo formado onde você produz seu próprio alimento, onde você tem uma estrutura pronta, se der a louca no cangaço, você se reúne com outras famílias e você fala, não, eu não aceito o que o governo está fazendo. Agora, se você viver uma vida separado, uma vida onde você depende do governo para tudo, aí, infelizmente, não tem o que fazer. Então, ela está falando aqui que os benefícios ele foi bloqueado para as pessoas, Né? pedindo ajuda para os ministros, tudo. Meu irmão, é o que eu digo para vocês. É o que eu digo para vocês. Vocês têm que aprender. Tem que aprender. A Bíblia nos ensina o empreendedorismo. Coloca na sua cabeça que empreendedorismo não é vender curso na internet, não, cara. Não é vender curso na internet. Porque hoje em dia a internet é isso. A internet ela só tem o pior a lhe oferecer. Você tem que aprender sobre empreendedorismo. Sobre empreendedorismo físico, empreendedorismo digital, aprender a vender, aprender a comprar barato, a logística, tem que aprender a se inserir no mercado. Você tem que aprender. As escolas não vão ensinar você a caminhar sozinho. Isso é mais do que óbvio. Para que você acha que uma escola vai te ensinar a ser empreendedor? Por que você não, por que você acha que não tem aula de empreendedorismo? Não tem. É capaz de ter uma aula de funk, uma apresentação de funk do que de empreendedorismo. Então, o conselho que eu dou para cada um de vocês é estude os modelos bíblicos. Veja como os homens do passado prosperaram. Por que você não estuda a história de Abraão? Como que ele prosperou? O dinheiro que veio dele. Depois, você vai pegando outras pessoas na Bíblia para você poder ver as suas riquezas. As suas riquezas. E você vai perceber que a grande maioria das pessoas, a riqueza delas estava no seu próprio cultivo. Então fica uma dica para cada um de vocês aí, tá? Se depender do governo, meu irmão, você é a galinha que vai para o abate, tá? O conselho que eu dou para vocês é que seja um empreendedor. Agora não adianta sair clicando em tudo quanto é curso que aparece na internet, que isso não vai te adiantar, tá? Se você quer aprender a verdade, tudo, você vai ter que caminhar com suas próprias pernas, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha agraciado seus olhos e mostrado novamente que a Bíblia tem resposta para tudo. E mediante a situação que se encontra. Mediante a situação que se encontra. Porque se depender, imagina o povo do Nordeste, que não trabalha, mas recebe auxílio. Imagina só, vai virar subserviência e escravidão. E aí vai ter que carregar a balde na água na cabeça. Por isso eu falo,
seja dono do seu próprio destino, tá bom? Espero que esse vídeo tenha agregado valor moral e ético à tua vida, que você passe a estudar um pouco mais a Bíblia e encontre esse objetivo na sua vida de querer vencer, tá bom? Vou ficando por aqui, fique na paz.